Glória a Deus. É com muita alegria que eu dou boa noite ao Pai Senhor para cada um que está aqui nessa noite, cada um que conseguiu chegar com essa chuva que está lá fora, com o trânsito que está terrível, com os alagamentos, as inundações aí de São Paulo. Mas glória a Deus que você está aqui nessa noite, porque se você está aqui hoje, é porque o Senhor te chamou para estar aqui nesse momento e receber essa palavra que Ele tem para você. Amém? Então eu queria que você ficasse de olhos e ouvidos muito abertos, mas com o teu coração aberto em espírito, para que você possa receber e ser tocado por aquilo que Deus tem para você hoje. Amém? Aleluia. E bom, para começar, nós estamos quase encerrando uma série maravilhosa. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo, porque se você for entender o que está acontecendo, você já está abençoando o seu mês de novembro hoje. Oh, glória. Amém? Então o teu ano que vem já está quase garantido, hein? Está quase garantido, está faltando só novembro, que vai ser hoje, dezembro, semana que vem, e você já pode correr para o abraço para realmente viver e curtir esse ano que vai ser maravilhoso de 2020, amém? E hoje a gente vai tratar de mais um assunto, de mais um tópico da nossa vida, algo que é maravilhoso, é muito especial, e muitas das vezes a gente acaba falando menos do que deveria em cima do púlpito, muito porque eu creio que a gente tem que trabalhar isso também dentro dos nossos grupos pequenos, dentro das nossas macros, das nossas células, e ajudar cada um de vocês a entender a importância do seu chamado ministerial. Aleluia. Então hoje a gente vai falar sobre o chamado ministerial, sobre o teu ministério, sobre aquilo que Deus chamou, te constituiu na terra para fazer. Porque muitas pessoas têm vindo para a igreja e acabam vindo aqui para a igreja de domingo, todos os domingos, de quarta, todas as quartas, mas muitas das vezes não conseguem entender que o teu chamado não é simplesmente para vir até a igreja e para ouvir uma palavra, mas o seu chamado é para que você faça, para que você execute, para que você realize. Você é corpo, e o corpo está em movimento. O corpo busca criar mais células. O corpo está vivo, e um corpo vivo não fica parado. O que fica parado é o corpo quando ele está morto, ou na melhor das hipóteses, dormente. Então eu queria falar um pouquinho da importância de você entender o seu chamado hoje, e de você entender o que falta para você abraçar o seu chamado, para que você comece a fazer algo, para que você venha mudar aquilo que você não viveu até hoje, você possa começar a viver. Amém? E eu pedi para o pastor Fábio para a gente começar a partir da palavra louvando, cantando essa música, que é uma música em específico que eu gosto bastante, mas eu não pedi simplesmente para a gente cantar pelo meu gosto pessoal, mas é porque vai totalmente de encontro à palavra que o Senhor trouxe no meu coração aqui para essa noite. E eu costumo dizer que nós vivemos em um mundo onde nós temos duas dimensões. Eu gosto de afirmar isso porque isso tem que entrar na nossa cabeça, onde há a dimensão física e a dimensão espiritual, e dentro das dimensões elas andam paralelamente, mas elas vivem se colidindo, e uma coisa que você faz numa das dimensões impacta na outra. Vamos dar um exemplo muito simples. Se você agora se ajoelhar e orar, você vai ter primeiro um movimento físico, que é um movimento de se ajoelhar, de ir até o chão e começar a fazer com que o ar saia dos seus pulmões e passe por suas cordas vocais, para que você grite, brade, ou dê um choro, faça alguma coisa. Mas esse movimento no mundo físico impacta diretamente no mundo espiritual. Quando você ora, barreiras são quebradas, cadeias são libertas, pessoas são curadas, porque você tem esse poder de Deus. Glória a Deus. E eu queria te fazer entender algo um pouco mais profundo. Eu gosto muito dos livros da Bíblia que falam sobre revelações, sobre
visões. E hoje eu peguei duas passagens que eu gostaria de basear a palavra aqui, que são exatamente revelações, visões que foram dadas a homens de Deus, para que a gente pudesse entender como é o mundo espiritual de fato. Eu creio que quando Jesus veio, Ele veio, nasceu, viveu, morreu por nós, e é dito na palavra que Ele rasgou o véu de alto a baixo, porque antigamente só quem poderia entrar na sala do trono, só quem poderia ter contato com Deus ali, falar com Ele diretamente, eram os sacerdotes, as pessoas, e os profetas. As pessoas comuns não tinham tanto contato assim com Deus, e Ele abriu essa possibilidade, esse precedente para que nós possamos viver isso. Mas uma coisa que é muito interessante é que muito poucas pessoas já tiveram a oportunidade de ver a sala do trono, de ver de fato o local onde o Senhor se assenta. E uma dessas pessoas foi o profeta Isaías. Então eu queria, começando a ler Isaías 6, do versículo 1 ao 8. Glória a Deus. Se puder colocar no telão, eu agradeço, que eu sigo junto com vocês. Primeiro versículo 1, começa no versículo 1, por favor. Aí. Então vamos lá. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros e moro no meio de um povo que também tem os lábios impuros, e com os meus próprios olhos eu vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora que esta brasa tocou seus lábios, as suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida ouvi o Senhor dizer: quem é que eu vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, envia-me a mim. E eu queria continuar com mais um trecho aqui, que fala também sobre a sala do trono, com alguns outros detalhes aí. Está em Apocalipse capítulo 4, vamos começar no versículo 2. Vocês estão rápido demais, hein? Estão de parabéns hoje. No instante fui dominado pelo Espírito de Deus, e ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. O seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sárdio, e em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos, nos quais estavam assentados 24 líderes vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Diante dele havia 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. E em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro, claro como cristal. E em volta do trono, em cada um de seus lados, estavam 4 seres vivos cobertos de olhos na frente e atrás. O primeiro desses seres parecia um leão, o segundo parecia um touro, o terceiro tinha a cara parecida com a de um ser humano, e o quarto parecia uma águia voando. Cada um desses 4 seres vivos tinha 6 asas, que estavam cobertas de olhos nos 2 lados, e dia e noite não paravam de cantar assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Amém?
Cara, eu não sei se vocês já pararam para prestar atenção nessas passagens. E eu não digo só nessas duas, tem também uma em Ezequiel, tem uma visão de Daniel, tem várias outras mensagens que também retratam partes do céu, e até o Apocalipse fala muito das coisas do céu. E eu gosto muito de ver isso porque eu acho muito louco, muita loucura mesmo. E aqui deixa muito claro que essas pessoas, esses profetas, esses homens de Deus foram transportados de uma dimensão física para uma totalmente espiritual, onde eles viram tudo espiritualmente falando. Aleluia. E a maior loucura é que, cara, eles estavam ali, eles conseguiam praticamente tocar. Eles não só enxergavam algo, né, como muitas vezes a gente tem algumas visões, mas a gente não entende muito bem. Eles tiveram visões muito claras, onde tinha a visão, né, o visual mesmo, aqueles que eles enxergavam, e toda a parte audível também, as vozes, os sons, o trovão, e tudo que estava acontecendo ali, eles estavam praticamente ali na sala do trono naquele momento. Oh, glória. E eu acho isso a coisa mais incrível do mundo, sério mesmo, porque se você for parar para pensar, eu pelo menos nunca vi nenhum desses seres parecido aqui na terra. E quando eu vou no zoológico, eu, quando era pequeno, eu amava muito. Nossa, gostava de animal pra caramba. Eu até pensava em ser biólogo quando eu crescesse, porque eu gostava muito. E uma coisa que é incrível, porque quando você vai no zoológico e você vê um animal ali, um leão, você fala, caramba, o leão é bonito, ele é majestoso, ele é forte, ele é... Uau, você dá até uma acelerada no coração. E eles não estavam vendo simplesmente um animal, eles estavam vendo seres celestiais, uma coisa muito mais profunda, que ninguém em sã consciência consegue chegar num local desse jeito. Glória a Deus. É uma coisa muito louca, porque eles não estavam num local físico, eles estavam num local espiritual, como seres espirituais que eles foram chamados para ser e que nós fomos também. E o mais louco disso tudo é que a gente vê ali em Isaías alguns seres ali chamados de serafins, né? Que tem 6 asas, que são anjos enormes, gigantes, que cobrem seu rosto com uma asa, vão com a outra, cobrem os pés com a outra, e tem o trono que ele vê também ali naquele local. E na outra passagem a gente vê um pouco mais, a gente vê que tem 24 anciãos assentados, que são como se fossem reis, mas todos esses reis, apesar de serem anciãos, ou seja, sábios e reis poderosos, eles se dobram e só sabem declarar santo, santo, santo. E tem também ali os outros 4 seres que são descritos, que são os 4 seres viventes, que segundo os estudiosos da Bíblia, é dito que eles são como se fossem anjos de uma patente um pouco mais alta, são anjos diferentes. E eles representam também, segundo alguns estudiosos, os 4 evangelhos, as 4 faces de Jesus na terra, né? Por exemplo, em Mateus a gente tem descrito Jesus como o humano que ele foi. Então o homem era a descrição humana de Jesus. Em Marcos nós temos Jesus como um leão, como aquele que veio, rugiu, dominador e tudo mais, o rei que vem sobre nós. Então fala de Marcos como leão, como uma parte de Cristo também. E em Lucas, o touro, o boi selvagem, aquela força implacável. E em João a gente vê Jesus como a águia, como aquele que vem do alto. Então vocês imaginam o seguinte, que o céu está repleto de criaturas incríveis e maravilhosas. Só papo de loucura mesmo, só papo de doido. E cada uma dessas criaturas, ao chegar na sala do trono, não conseguem fazer outra coisa a não ser declarar: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era, que há de vir. E eles não conseguem parar de declarar o nome do Senhor. Cara, eles já vivem no mundo espiritual, eles já vivem no mundo das loucuras, das coisas que não são naturais. Então qual será o tamanho da beleza do nosso Deus, para que quando um ser celestial chega na presença dele, fica tão louco que não consegue falar outra coisa? Vocês já pararam para pensar nisso? E uma coisa que eu aprendi também,
quando eu era mais novo, acontecia muito isso. E hoje a gente está numa fase um pouco diferente. Mas quando eu era mais novo, eu me lembro muito bem que nas igrejas, as pregações falavam muito sobre, entre aspas, o inferno, né? Sobre as pessoas que não estavam em Cristo, eles iam para o inferno e tudo mais. E não é mentira, é uma verdade, tá? Não estou desfazendo de nada que foi falado da Bíblia. Muito pelo contrário, estou aqui para reafirmar. Mas assim, pelo menos comigo, eu vou contar a história da minha conversão para vocês. Eu falo sempre que eu me converti quando eu tinha 3 anos. E por incrível que pareça, eu me lembro disso. Eu me lembro. E era basicamente assim. A coisa mais moderna no cinema em casa que tinha na época era a televisão com videocassete. E estava numa fase que os cristãos começaram a fazer muitos filmes para arrependimento. Muitos filmes que falavam sobre a temática tipo, morreu, aí a alma da pessoa ia para o inferno, não sei o quê. E adivinhem vocês, como eu me converti? Foi assistindo um filme desses. Tinha 3 aninhos, o pastor Henrique tinha 6 anos mais ou menos, e a gente assistiu esse filme, e a gente se abraçou e chorou. A gente não quer ir para o inferno, a gente quer ir para o céu. Mãe, como a gente faz para não ir para o inferno? E essa foi a grande história da nossa conversão. E eu gosto de brincar, eu falo que Jesus me tirou desse mundão porque eu tinha muitos pecados. Era um menino muito pecador com 3 anos. Mas eu me lembro que, vocês verem como ficou marcado na cabeça. Muitas das vezes a gente fala da conversão e as pessoas, os cristãos, eles ficam focados no que vai vir depois, né? Quando a gente morrer e tudo mais, a gente tiver depois, né, dessa vida terrena aqui, o que vai acontecer? E muitas pessoas se baseiam no medo de ir para o inferno para, tipo assim, falar, não, eu preciso ficar na posição, porque senão, se eu morrer, eu vou para o inferno. E eu sinceramente não acredito que o Evangelho foi feito para isso, para te dar medo de ir para o inferno. Até porque o inferno foi feito para o capeta, não para a gente. Claro que se você não anda na linha, né? Você tem que entender que você vai fazer companhia para alguém aí, né? Mas assim, Deus, ele não quer que você pense, ai meu Deus, eu preciso fugir do inferno, por isso eu vou fazer a vontade de Deus. E uma coisa que eu criei no meu coração, muito maior do que o medo de ir para o inferno, é a vontade de ir para o céu. É a vontade de viver esse tipo de loucura aqui. Imagina você, eu já me imaginei várias vezes, que eu sou muito imaginativo, eu sou meio maluco, então eu gosto de imaginar. Imagina você, no meio dessa galera, dos seres viventes, dos 24 anciãos, e dos serafins para lá e para cá, você lá, olhando aquilo tudo e falando, santo, santo, santo é o Senhor. Cara, uma coisa incrível. Se isso não te arrepia, você precisa entender o que é Deus. Porque é desse jeito que a gente vai estar no céu. Aleluia. E assim, a gente pode falar um pouquinho da palavra santo, mas eu sei que a palavra santo, por mais que eu fale aqui, eu tente explicar no português aberto aqui para vocês, eu não vou conseguir descrever a palavra santo como ela realmente tem o peso espiritual falando. Essa palavra ela é derivada, né, no hebreu, da palavra kadosh. E a palavra kadosh ela era utilizada principalmente para quando você cortava algo e separava ele. Ou seja, o kadosh é como se você dissesse que aquilo é separado, é tirado fora, é algo diferente, é algo especial, é algo fora de série. E ali naquele momento, esses anjos eles olham para Deus, e uma coisa que vocês podem reparar, eles falam uns para os outros, santo, santo, santo é o Senhor. Eles falam uns para os outros, por quê? Quando eles chegam ali na face de Deus, eles não se conformam simplesmente em declarar que Ele é santo e adorá-lo, mas eles precisam falar para alguém o quanto Deus é grande.
Eles precisam falar para alguém o quanto Deus é poderoso, o quanto Ele é santo, o quanto Ele pode, o quanto Ele é. E isso também é muito louco. Quando a gente encontra a face do Senhor, de verdade, a gente chega na casa do Pai, entra no quartinho secreto, no escondido, e está ali diante dEle. E você fica frente a frente com Ele, você tem um encontro real com Ele. E esse encontro com Deus, Ele tem que transformar a nossa vida. Aleluia. E eu não estou falando simplesmente do encontro que nós fazemos na chácara, que tem realmente a sua carga de transformação nas nossas vidas, como também eu vejo pessoas que vão para o encontro e não entendem o tamanho do encontro, e que aquilo é realmente o começo do encontro da sua vida, porque o encontro com Deus tem que ser diário em nós, porque a nossa transformação é diária. Mas uma coisa é certa: enquanto você estiver perto do Pai, diante do Pai, o teu desejo por glorificar o nome dEle, e o teu desejo por dizer para as pessoas ao seu redor que Ele é santo, que Ele é poderoso, não vai parar, só vai aumentar. O fogo só cresce, o fogo só aumenta. E esse fogo vem direitinho do trono, vem só das mãos de Deus. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. E é dito que eles são incansáveis, eles falam, eles não param de falar um segundo sequer que Ele é santo, santo, santo. E aí você pode me perguntar: pastor, mas como assim eu vou ficar o dia inteiro falando santo, santo, santo? O que é isso que você está querendo dizer? Não, existem coisas que as nossas atitudes para o mundo lá fora vai ser o primeiro contato que ele vai ter com Deus. Os teus amigos lá fora muito dificilmente vão pegar uma Bíblia e sair lendo, mas com certeza seus amigos lá fora vão te ver todos os dias e vão ver as suas atitudes. Cada atitude, cada não que você dá para o pecado, cada posicionamento que você tem como cristão, cada palavra de transformação que você dá, cada oração que você faz por um amigo necessitado, cada forma de obra que você faz da obra de Deus, você está dizendo santo, 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 e adorando a Deus não só com a sua boca, mas com o seu corpo inteiro, com o teu coração, com tudo o que você é. Aleluia. E a gente não pode se cansar de falar dele, e de viver esse amor por Deus, e de viver esse fogo que queima e que não para de arder dentro da gente. O fogo, quando a gente começa a falar do fogo, a gente entende que o fogo, ele é algo que ele vai consumindo, e ele vai crescendo, ele vai recebendo mais combustível, e ele vai crescendo, e ele vai ficando maior. E eu não sei vocês, mas eu, quando era mais novo, eu gostava de aprontar bastante. Então eu gostava de brincar com um palito de fósforo. Sabe aquela brincadeira de acender o bombril e ficar rodando? Eu fazia dentro do banheiro de casa, porque eu achava que não, dentro do banheiro de casa ninguém vai ver, né? Depois ficava só fumaça assim. Vocês já tentaram esconder um fogo em algum lugar? Já tentaram botar o fogo dentro de uma caixinha? Ninguém consegue esconder o fogo, Oh, glória. porque o fogo, ele começa a consumir aquilo que está ali. É claro que o fogo, ele precisa, para ficar de pé, ele precisa de combustível, ele precisa de comburente, ele precisa de fatores que façam que ele se mantenha vivo. Mas enquanto ele estiver vivo, enquanto estiver dando combustível para ele, você não vai conseguir esconder o fogo que vai ter dentro de você. Esse fogo, ele vai sair quando você abrir sua boca. Vai ter fogo, vai ter fogo. Quando você andar pela rua, vai ter fogo. E onde você passar, o que você for fazer, o Espírito Santo vai jogar fogo. Aleluia. É dito que os olhos dele são como fogo, porque por dentro ele é repleto de um fogo. E quando ele nos toca, ele traz esse fogo para dentro de nós. E esse fogo aceso, você já tentou também segurar algo de fogo, tipo um palito de fósforo, quando ele está acabando, segurando na sua mão?
você não consegue ficar com aquilo parado na sua mão. Quando o fogo pega em você, você não vai ficar parado com o fogo dentro de você. Você vai fazer, você vai realizar, porque esse fogo, ele vai te mover. Aleluia. Aleluia. E por que às vezes é tão difícil a gente entender a nossa importância como pessoas que fazem a obra do Senhor? Por que às vezes é tão difícil entender que o teu lugar, irmãozinho, não é sentado numa cadeira aí não. Seu lugar é de pé intercedendo. Seu lugar é fazendo missões urbanas. Seu lugar é fazendo evangelismo. Seu lugar é aqui em cima pregando. Seu lugar é pregando para os seus vizinhos. Ah, mas eu não posso sentar, pastor. Lógico que você pode sentar, mas eu estou te convidando hoje, te desafiando a sair da tua cadeira e fazer a obra de fato, e cumprir aquele chamado que o Senhor já te deu promessa lá atrás, que o Senhor já confirmou promessa, que vem pastor, que vem profeta, que vem um, que vem outro, e fala, teu chamado está aí, e você não pega, não agarra e não faz. Aleluia. Sabe de quem são essas cadeiras aí? São das pessoas que eu e você vamos trazer para essa igreja. Essas cadeiras são dos novos convertidos que virão através da sua vida, a partir do momento que você entender o teu chamado e qual é o teu ministério dentro da casa do Pai. Eu estou aqui hoje para tentar te despertar, para que você venha entender que você não é simplesmente mais um, que você não faz diferença nenhuma, ou que você, sei lá, eu gosto de entrar, gosto de sair sem ninguém me incomodar. Eu já ouvi pessoas falando que assim, eu gosto da igreja grande, porque quando a igreja é grande eu consigo entrar e sair sem ser notado. Irmão, está na hora de acordar, está na hora de acordar, está na hora de despertar, está na hora de levantar. Você sabe quantas vidas você pode atingir com o mínimo movimento que você fizer, com uma oração que você fizer por alguém? Deus, Ele te chama hoje para que esse fogo possa te pegar de jeito, para que você entenda que quando você entra na sala do trono e tem um encontro real com Deus, você quer fazer de todo jeito a vontade de Deus. E você quer de todo jeito cumprir aquilo que Deus tem para você. E você quer de todo jeito gritar para os quatro cantos que Ele é santo, que Ele é poderoso, que Ele é maravilhoso, que só Ele faz. Oh, aleluia. Aleluia. Vamos entender que se você ainda não deixou que arda essa chama no teu coração, é porque você precisa voltar para os pés do Pai, para a sala do trono e ter um encontro real com Ele. A partir do momento que você tem um encontro real, que você vive uma vida com um encontro real com o Pai, você vai ter um desejo incansável, um desejo insaciável de fazer a vontade desse Pai, de viver nesse lugar e de amar esse lugar. Ah, Fernando, mas aqui, você não sabia que aqui são só 4 paredes, que a igreja são as pessoas, que eu sou a igreja? Eu concordo com tudo que você está falando, concordo. Você é uma parte da igreja, teu irmão do lado é uma parte da igreja, e é aqui dentro que a gente forma o corpo. Mas aqui, essa estrutura, essas paredes, esse som, tudo isso aqui foi montado principalmente para que as pessoas tenham a melhor chance da vida delas, que é receber uma palavra e serem impactados pelo poder de Deus aqui dentro. Isso aqui não foi feito simplesmente para ser bonito, para ser legal, foi feito para ser um lugar aconchegante, onde as pessoas entrem, se sintam envolvidas pelo poder de Deus, que aqui está, e eu creio que aqui está, e tenham a chance de ter o Senhor
como seu único e suficiente Salvador, assim como você já teve essa chance. Aleluia. Essa é a melhor chance das pessoas que estão lá fora. Santo é o Senhor dos exércitos. Mas eu vou te falar, elas vão vir sozinhas, elas vão simplesmente ver uma placa e entrar? Talvez, quem sabe. Mas eu me lembro que Jesus ele deu uma ordem para que a gente vai, pregue o evangelho para toda criatura. Então eu creio muito que as pessoas não devem vir sozinhas normalmente, né? Eu acho que esse é o nosso papel fundamental como igreja, impactar uma sociedade, para que a sociedade se sinta desafiada a conhecer o Deus que você serve. Existem hoje muitos materiais muito bons sobre cultura do reino, sobre implantação das esferas da sociedade. Inclusive, um tempo atrás, a missionária Larissa, que voltou da Índia agora, está toda indiana, ela chegou a pregar aqui uma vez sobre as esferas da sociedade, que onde você estiver, você pode fazer a diferença. Você está na escola, você pode fazer a diferença lá. Você está no seu trabalho, você pode fazer a diferença lá. Você está em casa, você pode fazer a diferença na sua família. Mas por que o povo ainda não foi impactado por esse poder? Sabe por quê? Às vezes você até fala alguma coisa, às vezes você até tenta fazer alguma coisa com as suas próprias forças, mas você precisa entender que quem vai convencer alguém de algo vai ser o Espírito Santo. E enquanto o Espírito Santo não estiver abundante na sua vida, você não vai conseguir fazer nada sozinho. Enquanto o Espírito Santo não te preencher, e esse fogo que eu disse aqui não estiver saindo de dentro de você, você não vai conseguir tocar a vida das pessoas. E como que a gente tem esse fogo? Como que a gente tem esse encontro? Vai para os pés do Senhor, vai para a sala do Pai, se encontra com Ele. Ele precisa que você entenda isso nessa noite, que todas as partes do corpo têm uma função e têm um objetivo. Nada do teu corpo não presta para nada, não serve para nada, porque o dedinho não serve para muita coisa, porque o dedo do pé não serve para muita coisa. Todas as partes do corpo são importantes, cumprindo a sua função, e você é importante dentro do corpo de Cristo, cumprindo a função que Deus te chamou para cumprir aqui. E não existe a função ficar sentado o tempo inteiro, não existe a função membro de cadeira, não existe essa função, não existe isso. Aleluia. Aleluia. E por que é tão difícil? Por que a gente arranja desculpa às vezes? Qual que é a desculpa que você quer dar dessa vez? Que a tua família, os teus amigos, alguém pode olhar diferente para você porque você vive na igreja? Porque você deposita seu tempo na obra do Senhor? Eu nesse ponto eu tenho muito o que falar, muitos testemunhos do que eu vivi. Porque como eu falei, eu cresci na igreja. E eu desde pequeno fui muito atuante na igreja. Eu sempre tive, no meu coração, que eu precisava estar em movimento, precisava estar fazendo algo, precisava estar lutando por algo. E por mais que às vezes eu também tive minhas crises, eu também tive momentos que eu tive que parar, eu também tive momentos que eu me sentia angustiado, tive momentos que eu tive que sentar e respirar. Mas tudo isso para que eu pudesse entender qual era o caminho que eu tinha que seguir, e para que eu pudesse me levantar mais forte para trilhar esse caminho com Deus. Aleluia. E olha, eu vou te falar, como meu pai já até comentou isso outro dia aqui no púlpito, eu era conhecido na escola como crente. Todo mundo me chamava de crente, ninguém me chamava pelo meu nome. Mas porque isso é preconceito religioso. Que preconceito religioso? Eu sou crente mesmo, mano. Você precisa de alguma coisa? Quer oração? Quer alguma coisa? Quer ir na igreja comigo? Vamos! E as pessoas, muitas das vezes, eu tenho testemunhos para contar para vocês, porque a minha camisa do futebol é escrito crente atrás. E eu ia jogar bola, e os meninos vinham e falavam: pô, crente, por que está escrito crente na sua camisa? Porque eu reconheci que Jesus é o meu Salvador. Aleluia. Porque Deus é Deus na minha vida. Você quer conhecer, quer saber um pouquinho mais? Chega junto.
E esse apelido não parou na escola, porque quando eu fui para a faculdade, eu levei a minha camiseta de jogar bola. E o meu apelido continua exatamente o mesmo pelos meus 5 anos e meio de faculdade. Mas sabe por que eu era respeitado dentro da minha faculdade? Porque o pessoal me chamava de crente, me tratava diferente mesmo. Porque quando eles me chamavam para ir para o boteco e falavam: ô Sardinha, vamos assistir um jogo? Eu falava: não, assistir o jogo, beleza, vamos assistir o jogo. E eu sentava junto com eles, e eles iam pedir a cerveja deles. Eu falava: não, aqui não, aqui eu não bebo, eu não vou beber nada alcoólico. Ah, mas por que? Só uma cerveja, não sei o que, tal pessoa bebe. Não, porque eu tenho seriedade naquilo que eu faço. E pelo meu testemunho, as pessoas depois vinham perguntar para mim: sabe, eu estava vendo outro dia um negócio, e eu acabei olhando um negócio na Bíblia. Como é que é esse negócio? Me explica. Então, eu estou mal numa matéria. Você acha que você consegue fazer uma oração para mim? Isso acontecia naturalmente. Porque as atitudes que nós temos, nós impactamos as pessoas mesmo sem ter que falar às vezes. Vocês entendem? A mudança que vocês podem trazer. Você ser reconhecido como um filho de Deus não é motivo de vergonha, é motivo de orgulho. Vamos falar: o crente, vai para a igreja de novo, não sei o que lá. Eu batia no peito e falava: sou mesmo, velho, tenho orgulho disso. Essa é a minha vida, esse que eu sou. E se quiser, você pode ser também, vem comigo. Tudo numa boa. E sabe, a gente precisa entender que isso não é nada de vergonha. E viver o Evangelho, viver a vontade de Deus, é viver o melhor para você. Mas qual outra desculpa que você quer dar hoje? Eu tenho filhos pequenos, eu tenho família, eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso cuidar do meu lar, eu preciso ser um pai presente. Isso aí eu tenho mais ainda para falar. Glória a Deus. Continua, papai, falando. Meu pai é pastor desde quando eu tinha, acho que 7 anos, talvez, por aí, mais ou menos, acho que um pouquinho menos, talvez. Eu cresci dentro da igreja. E quando eu falo cresci dentro da igreja, não é que eu cresci sendo crente, não. Eu cresci dentro da igreja, dentro das paredes da igreja. Cresci mesmo. Muitas das vezes eu não tinha, tá de bobeira aí à tarde, vinha para a igreja, vinha para estar junto. Para estar junto com os meus pais, para estar junto com a família, para estar fazendo até, posso ajudar em alguma coisa, mãe? Posso ajudar em alguma coisa, pai? Pode, conta aqui as moedinhas, filho. Vai lá ajudar na tesouraria, conta as moedinhas. Filho, você pode ir lá buscar não sei o que lá na padaria pro pessoal. E eu estava aqui o tempo todo. E eu vou te falar que muitas das minhas histórias que eu lembro da minha infância, que foram momentos felizes com amigos, com brincadeira, com tudo mais, foram nos finais de culto, que muitas das vezes as pessoas querem correr para ir embora. Porque meus filhos precisam ir para casa. Mano, eu vivi aqui. Não tem pessoa melhor para perguntar sobre isso do que para mim, para os meus irmãos. A gente foi criado dentro da igreja, e eu posso garantir para vocês que isso não me deu nenhuma falha de caráter. Muito pelo contrário. Eu tenho orgulho de dizer sobre a minha família, porque o Senhor, Ele cuidou de cada um de nós. Hoje nós somos 3 filhos, 3 meninos que nunca se envolveram em droga, em bagunça, em balada, em bebida, nunca se envolveram com as coisas do mundo, aí ficar perdido. Glória a Deus. Pastor Henrique casou virgem. Eu tive só a minha namorada também, casei, tudo que eu tive foi com ela. Meu primeiro beijo, meu primeiro tudo foi com ela. Pastor Felipe tá aí. Pastor Felipe, agora é Pastor Felipe, vocês acreditam, gente? Vocês acreditam? Aquele menininho, aquela criança, meu Deus do céu. Saiu daqui sendo um bebê, meu Deus. É uma loucura isso. Há 3 anos atrás estava lá eu fui lá para deixar ele para fazer essa matrícula em Dallas. E eu dormi com ele na caminha, assim, abraçadinho. E a gente tem todo orgulho de falar mesmo, porque a gente cresceu na igreja, e a gente viveu na igreja, mas a gente não viveu simplesmente aqui dentro de 4 paredes, mas a gente entendeu que a gente era isso daqui. A gente era a igreja, a gente é a igreja.
E isso fez com que nos nossos corações, às vezes tinha angústia, tinha decepção, tinham pessoas que machucavam, mas em primeiro lugar a gente sabia quem a gente era e para que Deus tinha chamado a gente. E por isso estamos nós três hoje como pastores, jovens que cresceram. Cara, nada nunca me faltou em questão de, mas você não... O pessoal falava, mas como você se diverte? Como você se diverte? E eu respondia assim, cara, você precisa de bebida para se divertir? Você tem algum problema, você deve ser alcoólatra. Você precisa de droga para se divertir? Cara, você precisa de uma casa de recuperação, cara. Eu não preciso de nada disso. Eu não me baseio nisso. Então eu posso deixar muito claro para vocês que crescer com o filho dentro da igreja, mas hoje é minha escala, meu filho vai ficar fazendo o quê? Eduque direito, tá? Para eles também não sair depredando, porque isso eu nunca fiz. Mas ele aqui na igreja, brincando com os amiguinhos da igreja, estando aqui em comunhão com o pessoal da igreja, cara, isso é excelente para a formação do seu filho. Entende, cara? Aqui é o lugar que teu filho tem que estar. E eu já vi, sabe, pessoas reclamando de, vou ter que trazer meu filho na NG de sábado. Não sei o que. E você pergunta pro jovem, o jovem fala, meu pai não quer me trazer. Pô, irmão, tá dando toda a bandeira pro capeta pegar teu filho. Se você não mostrar a importância que a igreja tem na vida dele, ele não vai dar essa importância nunca. E eu vou te falar que eu já vi, sabe, casos aí antigos, coisas que passaram já, até pessoas que já foram embora, mas de pessoas que, o pai e a mãe tinham um cargo na igreja, viviam na igreja, tudo, mas quando chegavam em casa, as atitudes eram diferentes das que eles tinham na igreja. Eles tinham um cargo na igreja, viviam na igreja, o filho até estava na igreja, mas o filho tudo podia fazer. Eles estavam na igreja e tudo mais, mas quando chegavam em casa eles falavam mal das coisas da igreja. E eu preciso te dizer, onde que estão os filhos dessas pessoas hoje? Você precisa amar esse lugar. Quando você ama esse lugar, você demonstra importância para as outras pessoas desse lugar. E você mostra para os seus filhos o que é estar nesse lugar. Você mostra para sua família o que é estar nesse lugar. Pô, mas você vai ter culto hoje, tem aniversário do Zezinho. Zezinho, meu culto acaba 9h30. 10 horas eu chego aí, firmeza? Muito tarde, vai ficar meia hora no aniversário. 10 horas eu chego aí, eu tenho compromisso. Hoje eu posso dar um exemplo para vocês. Hoje eu tive que viajar com o meu chefe. Eu atendo algumas regiões, né, aqui de São Paulo e tal, mas hoje eu fui para a região mais distante que eu tinha. Eu fui lá para Cruzeiro, que fica já do lado lá da Dutra, lá pro final da Dutra, já perto de Penedo, ali de Rio de Janeiro. E eu fui lá para Cruzeiro e eu falei pro meu chefe, chefe, seguinte, 6 horas eu preciso estar lá em São Bernardo, custe o que custar. Não, pode deixar, tá avisado. Você vai ter negócio da igreja, né? Se você demonstra importância para as pessoas vão dar a importância que você mostra para elas. Entendeu? E cara, você como igreja precisa entender que se você ainda não se encontrou, você ainda não chegou, poxa, mas eu ainda não sei qual é o meu chamado, eu preciso me descobrir. Irmão, eu vou te dar uma dica de ouro agora. De ouro. Todo ano a gente faz um curso que se chama Time. Eu posso falar muito bem desse curso porque eu participo ativamente. Eu, pastora Sheila, o Foltran, a gente está aí na atividade mesmo, os líderes de departamento aqui da igreja, todos participam. E eu vou te falar, você quer se descobrir, você tem vontade de saber quem é você? Irmãozinho, vai fazer o time. Você vai descobrir qual que é a tua função no reino. Mas eu acabei de entrar na igreja. Faça escola de crescimento, se movimenta, mostra para Deus que você está aqui. Poxa, mas e aí, como é que eu começo a atuar? Esteja na sua célula ativamente, mostre para o seu líder de célula que ele pode contar com você. Mostre para o seu líder de departamento, você gosta da NG, vem da NG, mostre para o pessoal da NG, tô afim, quero trabalhar nisso daí também.
Precisa lavar um banheiro? Eu me coloco à disposição, estou a fim de trabalhar. Tem cantina? Estou a fim de trabalhar. É desse jeito que você mostra interesse. Ninguém vai te convidar simplesmente a acordar num dia e falar: eu acho que o Zezinho ele deve pregar bem, ele se veste terno e gravata, então eu vou chamar ele para pregar no culto de domingo à noite. Isso não vai acontecer, irmão. Mas quando você entende a importância das coisas, o teu caminho com Deus, Ele vai te guiando e te mostrando para onde você tem que ir. Tem pessoas que são incríveis, sabe, no backstage mesmo, trabalhando por trás, ajudando na organização, na arrumação, né, na parte administrativa da igreja. Tem pessoas que são excelentes para isso. Já tem pessoas que são melhores para falar. E você tem que entender, Deus, Ele não te faz nascer simplesmente, isso aqui é o Zezinho, ele vai vir igual o Luizinho, igual não sei quem, igual não sei o que lá. Não, você nasceu com os seus dons, e você precisa começar a usar esses dons para a obra de Deus. Você é precioso, você é importante. Mas às vezes você não consegue perceber isso. Você acha que, não, eu já estou velho, não, eu sou novo demais, não, eu estou aqui no meu canto, gosto de ficar quietinho. Cara, o Espírito Santo que age no novo, Ele age no velho, Ele age na criança, Ele age no apóstolo, Ele age em todos nós, é o mesmo Espírito. Não tem limitação. E a partir de hoje eu quero que você entenda que o teu lugar é em atividade na obra do Pai. Que você precisa despertar e começar a correr. Se você já perdeu muito tempo quietinho aí, levanta e corre. Recupera o teu tempo perdido, que 2020 está vindo. E 2020 promete ser o melhor ano da sua vida. Aleluia.